uma boa noite. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus e através desse trabalho da nossa Escola de Jesus Cristo, e que tem sido um alento para as nossas almas. Trouxemos para a preparação para a nossa oração uma mensagem de Emmanuel que está no livro Segue-me, intitulada Na Escola Diária. Emmanuel comenta Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A paciência em si não se resume à placidez externa que estampa serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e convulso. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura na superfície das manifestações que lhe dizem respeito é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas, dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Tolerância autêntica descende da compreensão e todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos, a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não auferemos efetivamente qualquer lucro em nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Muito aluno digno perde a prova em que se acha em curso no ensino, não pela feição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso. E à frente de quaisquer empeços, acalma-te para pensar e pensa o bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos pedir essa hora, Senhor, que pacifique as nossas almas, que nesse instante, Senhor, os nossos amigos e benfeitores espirituais, os nossos queridos que já partiram, o nosso anjo da guarda que vela e que quer sempre nossa evolução, que possam, Senhor, em Teu nome, acalmar os nossos corações, aliviar os nossos medos, as nossas angústias, que possa transformar nosso limite de entendimento, que na verdade, Senhor, nesta hora, os nossos limites sejam aplacados para que tenhamos ouvidos de ouvir, que possamos escutar, Senhor, aquilo que cada um de nós necessita para a transformação, para a renovação, para transformar, Senhor, nossa forma, nosso sentido de vida. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nossa conversa de hoje é útil para todos nós. Como foi na própria mensagem que lemos para a preparação, o nosso tema é paciência. Sede pacientes. A paciência é um estado ativo,
A passividade não é um estado ativo e por vezes nos confundimos. Segundo o dicionário, a palavra paciência vem do latim patientia, está ligada à resistência, à submissão, indulgência, humildade. Está ligado a aguentar. Está ligado a, segundo Emmanuel, falar em paciência é se referir à esperança. Então, paciência é esperança. Paciência precisa ser, segundo o nosso grande educador, Emmanuel, ela precisa ser raciocinada. Paciência raciocinada é paciência que não se perde, nos diz Emmanuel. Então, a palavra paciência, ela traz no seu bojo uma ação. Por que não dizer uma escolha por uma decisão? Decidir pela paciência. E uma decisão ou uma resistência, mas uma resistência lúcida. Porque nem sempre quando fazemos resistência, ela é lúcida. Uma resistência lúcida é uma resistência que compreende que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E por sermos cristãos, buscarmos trilhar esse caminho de construção dessa marca do cristianismo, nessa caminhada, nessa trajetória, essa escolha dessa resistência lúcida, compreendendo que tudo tem seu tempo. E o cristianismo nos diz que o que nos favorece a esse estado, a essa escolha pela paciência, como uma resistência lúcida, é pela eternidade. Essa é uma das grandes belezas trazidas por Cristo. Quando ele ressurge e aparece a Madalena, ele vem nos dizer: a morte não existe. Somos seres eternos. Se somos seres eternos, todos os nossos desafios, inclusive a pandemia, que aos nossos olhos está longa, muito longa, passa. É um segundo na nossa trajetória espiritual, porque somos seres eternos e precisamos nos lembrar disso, da eternidade. O corpo é temporal, mas o espírito é eterno. Por isso, a escolha por uma resistência lúcida. Uma das belas metáforas desse tempo é observar essa lagarta que se torna borboleta. E para essa lucidez, é preciso que venhamos a desenvolver uma postura na vida, que é a postura da observação. É preciso observar. Observar não para julgar, observar não para segregar, observar para que possamos colher recursos. Jesus nos disse em vários momentos, ele nos faz sempre ele usa um verbo que é um sinônimo de observar. Ele diz: olhai, vigiai e orai. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, olhai, guardai-vos de toda avareza. E é Paulo que nos diz: olhai as coisas de frente. Então, olhar é observar.
E Emmanuel diz que o olhar é examinar, ponderar, refletir. A observação é um pressuposto dos cientistas. Um dos critérios básicos para uma análise, para uma compreensão, e que se chegue e que se classifique como uma postura científica, é a observação. É um pré-requisito dos cientistas, mas não apenas dos cientistas. É preciso que venhamos a adotar a observação, nós seres humanos. Na história da humanidade, o período da Renascença, ele trouxe para o mundo europeu um dos pontos, além de vir derrubar aquela fé cega, além de derrubar, de buscar derrubar aquela visão, inclusive, que parecia que, apesar de estarmos encarnados, o corpo parece sinônimo de pecado. E quando a alma cometia algum erro, o corpo, inclusive, era chicoteado como penitência. Então vem uma visão antropocêntrica que faz com que o homem reconheça que ele tem um corpo, um abençoado corpo, que, quanto espíritas, sabemos que é a nossa oportunidade de estarmos reencarnados e refazendo nossas trajetórias. Mas um dos pontos muito interessantes que o Renascimento trouxe foi o uso da razão. No livro A Caminho da Luz, diz assim Emmanuel: no alvorecer do século XV, quando a idade medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição de vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. O período renascentista, então, traz, inclusive, aquele povo do Oriente era considerado pagão, e esse povo do Oriente era pagão porque não concebia aquele Deus do mundo europeu. E a contribuição deles, o papel para divulgação do pensamento. Então, está trazendo a importância da razão, da observação. E a doutrina espírita é portadora dessa mensagem, a fé raciocinada. A fé raciocinada é justamente isso, olhai, observai. O Espiritismo trazendo essa luz de uma fé que precisa sair do nosso ponto de vista, de nossa concepção, porque, como Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, somos herdeiros de milênio. Então entendemos Deus, entendemos o mundo segundo o nosso olhar, que é míope. E quem é míope sabe o que significa uma visão míope. Perde-se a definição. Quanto mais grave o quadro da miopia, mais distorção. Então a doutrina nos traz essa fé raciocinada. E a literatura espírita diz que não é mais produtivo acalentar nossa ignorância. E aí eu pensei, possivelmente nem pensei, na minha prepotência de achar que pensei, mas
Um dos pontos que eu gostaria que viéssemos a meditar são duas concessões que o nosso professor, o nosso educador Emmanuel nos traz. Emmanuel tem a didática cristã, evangélica. E uma das coisas que ele nos traz, observemos isso, então ele está querendo nos dizer que na nossa observação precisamos nos conduzir desta maneira. O que Emmanuel, e muitas mensagens, ele vai trazendo situações corriqueiras, às vezes numa mensagem, 8, 9, 10 exemplos de situações que nos faz exercitar essa observação no outro e o efeito dela em nós mesmos. E que muitas das vezes esse ato do outro ou é igual ou é até mais tênue do que os nossos próprios atos. Então, uma das primeiras coisas que trouxemos para pensar que nessa busca pela observação, para que venhamos a dar elasticidade ou veracidade à nossa paciência, é observar. Na mensagem de preparação ele diz que temos abundância de raciocínios lógicos. E ele nos diz que uma das técnicas é que venhamos a observar. Quem nos fala é Emmanuel, numa quantidade enorme de mensagens, enorme. E trouxe uma para que venhamos a compreender o que ele nos pede. Repito, em várias mensagens. E a mensagem que trouxe para que venhamos a ver a didática do nosso grande educador, que é Emmanuel, é a mensagem paciência sempre. Habitualmente, a paciência é um artigo que aspiramos a adquirir de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, olha o verbo pesquisar. A pesquisa é uma observação. Então ele diz, observe o outro. Observe. Observar não para segregar e não para julgar. Observar para criarmos, inclusive, uma empatia, uma identificação, ou como ele diz, para que venhamos a compreender. E ele até diz aqui, para que possamos justificar com sinceridade. Com sinceridade. Prossegue Emmanuel. Para pesquisar, entretanto, a existência de talento em nós, urge observar as nossas reações no cotidiano. Para isso, não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso, e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. Primeiro caso, o chefe que se desmandou em gritaria terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflições que lhe esfogueiam o pensamento. Então ele diz que muitas vezes o chefe que vem em descontrole, em autoritarismo, em palavras exacerbadas, ele diz que as aflições devem estar esfogueando o pensamento desse chefe. Segundo caso, o subordinado que aderiu à rebeldia entrou possivelmente em perturbação, induzindo pelas constrangedoras necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. Então, alguém que trabalha para nós, ou algum lugar que também trabalhamos, que está numa situação que é diferente da nossa e que está rebelde, está descontrolado, e a questão que o faz perturbar dessa ordem é fragilidade,
carência material. Gostaria de fazer só uma observação quanto a isso. Precisamos ser muito honestos com nosso modo de pensar. Somos muito complacentes com pessoas com altos cargos. Agora, somos muito duros com quem vive a pobreza. Somos extremamente duros. Não conseguimos ter a mínima empatia em muitas das vezes. E talvez por não estarmos nesse quadro, nos colocamos como sabedores ou disciplinadores. Terceiro caso, o amigo que se aborreceu indebitamente conosco, de certo abraçou semelhante procedimento, impulsionado por lamentáveis equívocos. Olha o que ele nos faz, observa o outro. Observa que se ele fez isso, algo motivou de instabilidade. Não é concordância, nem aplauso, mas é acolhimento, é compreensão. O adversário que se fez mais azedo, atirando-nos pesadas injúrias, terá descido a crises mortais de ódio, reclamando por isso mais ampla dose de compaixão. O companheiro ou a companheira, que nos espanca mentalmente com o relho da cólera, jaz sem dúvida ameaçar o de colapso nervoso, exigindo o socorro do silêncio e da oração, a fim de não cair em moléstia mais grave. O irmão que abraçou aventuras menos felizes provavelmente haverá resvalado na sombra de perigosa ação obsessiva, cujos meandros da treva não somos ainda capazes de perceber. Prossegue Emmanuel. Paciência é tesouro que acumulamos, migalha a migalha de amor e entendimento perante os outros. Para conquistá-lo, no entanto, é forçoso saibamos justificar com sinceridade. É forçoso saibamos justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade, sempre que surjam naqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinos do Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ainda que inscientes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. É Emmanuel que nos diz, tem talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. Conseguimos identificar qual é a sugestão que Emmanuel nos dá? O que ele nos diz que precisamos fazer? Observar amorosamente, justificar com sinceridade e compreender que muitas vezes as pessoas têm motivo de estarem coléricas, desequilibradas, irritadas, aborrecidas, rebeldes, menos nós. Uma segunda marca que também devemos usar como recurso, porque na verdade às vezes falamos da paciência e ficamos sem saber, mas como eu vou conquistar a paciência? Como que eu consigo fazer isso? É Emmanuel que nos disse, e o que vamos agora falar está não só em Emmanuel, mas a gente vê muito em Maria Dolores, muito em Casemiro Cunha.
quando eles dizem que devemos observar a natureza. Observar a natureza. No Livro dos Espíritos, inclusive, fala que a mesma lei que rege a nossa vida é a mesma lei que rege toda a natureza, toda a vida. É a mesma lei. Se é a mesma lei, o que se dá, o processo de germinação e nascimento de uma flor, também está expresso na nossa natureza. Há plantas, há flores, por exemplo, o cravo, descobri agora na pandemia, porque estou trazendo flores para casa, né? Para que cresçam aqui. Descobri que o cravo, ele não dura nem um ano. Ele dá 2 florações e depois ele acaba. Não é uma floração perene. Há outras flores não. O gerânio, mas ele permanentemente ele floresce. Tem a flor do deserto que você não pode molhar demais. Pode levar até 2 semanas. E acontece um fenômeno muito interessante com a flor do deserto. Ela floresce, uma flor lindíssima, depois cai tudo. Fica só o tronquinho dela. Você começa a achar que ela está morta. Depois começam as folhas a brotarem. É isso que os espíritos pedem que venhamos a fazer. E é interessante porque tanto essa observação e essa justificativa que seria aí verdadeira, falada por Emmanuel, como observar a natureza, não depende de formação acadêmica. Precisamos até ter muito cuidado, porque o excesso de formação pode nos afastar do que é simples. Sobretudo, nos afastar da natureza. E é preciso que a humanidade tenha uma reconciliação com a natureza. A pandemia tem nos dito isso, inclusive. A natureza está podendo se refazer, porque nos afastamos dela. Então é preciso que venhamos a refazer nossas relações e observar o funcionamento dessa natureza. O próprio Cristo usou muitos elementos da natureza para ou ensinar ou apresentar e demonstrar a grandeza de Deus. A parábola do semeador, da pérola do grão de mostarda, ele anda sobre as águas, ele acalma o vento, a tempestade, ele encontra um cego e pega, mistura a terra com a saliva e cura. Então a natureza é um grande reservatório de lições e que nos ensina muito desse tempo. E não é o nosso tempo, a nossa impaciência está muito ligada a querermos que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso modo, de como concebemos que está certo. E aí nos impacientamos justamente porque aquilo não aconteceu e conseguimos, inclusive, encontrar os nossos argumentos internos para nos justificar. E quantas vezes, inclusive, nos vitimamos, e perdoem muitos de nós, ainda precisa ir para as redes sociais para falar do quanto foi atingida ou atingido. Porque estava certo. É a nossa maneira, o nosso modo, e aí nos impacientamos. E como diz
nas mensagens da nossa doutrina, criamos brechas. Brechas que vão se abrindo e que no final vão formando e vão criando, inclusive, não apenas o desequilíbrio, o caos mental, mas também o desequilíbrio orgânico, porque queremos do nosso jeito. Então, os nossos amigos espirituais nos falam de duas coisas que podemos fazer. Observar. Por isso Jesus falou: olhai, olhai, orai e vigiai. Olhai as aves do céu. Olhai, olhai, observai. E como Emmanuel diz, olhar é examinar, ponderar, refletir. E por isso que Emmanuel nos deu, tanto ele, e é vastíssima a doutrina, essas duas chaves. Observarmos e justificarmos com sinceridade aquele desequilíbrio do outro. Há um motivo. E que nós, lembrando Clarice Lispector, precisamos inclusive ter humildade, porque muitas vezes a gente fala, mas se eu tivesse... Nós não podemos fazer isso. Como diz Clarice Lispector, nós não conseguimos calçar o sapato do outro. Inclusive, quem tem problema de coluna e vai ceder o sapato para o outro, vai dar problema para o outro, porque o sapato é o modelo da nossa pisada. Uma belíssima metáfora desse tempo é a da borboleta, né? A borboleta, ela tem todo um processo que num primeiro momento, ela, sobretudo quando ela é uma lagarta, a vontade que a gente tem aí, como é que vai virar uma borboleta? E depois que vai para a crisálida, a gente tem uma vontade de ir lá fazer um risco para ver se essa borboleta nasce. E é um tempo, os ovos duram de 5 a 15 dias para eclodir. A lagarta, para que ela se transforme, né, ela vai levar de 1 a 8 meses. Quando se forma como crisálida, pode durar até 3 semanas. E a fase adulta da borboleta, que é a fase da liberdade, pode durar de 5 dias a 1 ano, dependendo da espécie. Por isso, observar a natureza, além de ser terapêutico, né, nos aproximarmos da natureza, nos aproximarmos do sol, nos aproximarmos do verde, trazer essa natureza para dentro de nossa casa e observarmos as diferenças, o processo de gestação, a paciência. Conta-nos um dos livros espíritas, né, que o homem perguntou ao trabalho qual foi o elemento mais resistente que ele encontrou para trabalhar. O trabalho disse assim, a pedra. A pedra foi o mais difícil que eu encontrei. E quando eles estavam conversando, o trabalho e o homem, a água passou e escutou e ficou, como disse, em silêncio e começou a pingar sobre a pedra. E aí foi pingando, foi abrindo brecha. Aí o homem virou e falou, água, como que você conseguiu isso? A água humildemente respondeu, foi a paciência, o tempo. O que pode nos dificultar ou mais, né, nos levar a uma impaciência? Emmanuel diz que um dos grandes problemas e que nos estimula um estado de impaciência é a reclamação. E ele inclusive diz que reclamar é ferir-se, porque a reclamação nos faz repetidores, e isso vai abrindo essas brechas, nos tornamos exigentes cada vez mais,
e vamos dizer assim, essas brechas vão nos corroendo os nossos próprios sentimentos e vai nos dando desequilíbrios, mais desequilíbrios, perturbações, acusações. Então é preciso que venhamos a parar de nos ferir. E parar de nos ferir é parar de reclamar. Quem primeiro sofre com a impaciência somos nós mesmos. E antes mesmo de irmos em direção ao outro para destilar nossa impaciência, como diz Emmanuel, em irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, diz ele, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível, na ação desvairada de nossa inconsequência. E aí ele fala, precisamos da autodisciplina como diretriz. Por isso que o próprio Emmanuel nos convida a observarmos e justificarmos com sinceridade que aquele ato, repara que é uma predisposição. A predisposição é um estado de alerta, porque não vamos conquistar a paciência. Algumas pessoas têm mais facilidade, já é algo mais consolidado. Mas nesse tempo de ansiedade, de velocidade, a impaciência, eu acho que ela está saltando aos nossos olhos. Então é preciso que a gente esteja nessa autodisciplina e que venhamos a observar e justificar com sinceridade. Porque o outro, diz Emmanuel, pode ter motivos verdadeiros de se desequilibrar, menos nós. E o segundo recurso que ele diz, como uma estratégia para a conquista dessa paciência, observe a natureza, observe o funcionamento. O dia, ele tem um tempo para amanhecer. Não adianta acelerarmos o relógio cronológico, porque é um tempo de gestação, e assim somos nós. Então ele diz que a paciência com nossa alma, nós iremos ter tolerância. Por isso que ele fala, paciência raciocinada é paciência que não se perde. Paciência raciocinada é paciência que não se perde. E como falamos no início, esse raciocínio, ele é fruto de observação, de examinar, de ponderar. Isso Emmanuel nos diz. E o Cristo fala, olhai, olhai, vigiai e orai. São 3 verbos. Primeiro é olhai. Olhar é examinar, ponderar, é observar, para sairmos das nossas conclusões. Eu, enquanto professora de história, eu sempre digo para os alunos, porque muitos se queixam, a professora não aceitou a minha opinião. Aí eu costumo dizer para eles que a opinião ela é muito relativa, né? Porque na opinião de tantas pessoas, né? Lembrando que hoje é dia 20, dia da consciência negra, na opinião de muitas pessoas, o negro não deveria ter o direito de livre circulação. Na opinião. Então, é ir além da opinião. Sobretudo, se somos reencarnacionista, o nosso olhar é reflexo de nossa trajetória, com muitas distorções, com muitos vícios, com muitos avanços, sim. Já saímos de estágios de barbárie, que venhamos a nos incomodar ainda
E que bom que nos incomodamos quando as cenas de violência saltam os olhos e surgem por aí e nos entristecemos, ainda bem que nos entristecemos, que nos incomodamos. Então nós já avançamos, que não estamos mais nos comprazendo com essas barbáries. Porque como diz Michel Foucault, a violência física é a expressão mais simplória e bárbara de uma sociedade que ainda não alcançou um padrão de civilidade. E uma sociedade que avança em termos civilizatório, ela não aceita a violência física. Porque a violência física, ela é dupla. Ela marca no corpo, por vezes inclusive com o extermínio. E a marca é psicológica. Então, a opinião, a nossa ainda está muito viciada e míope. Por isso precisamos observar, examinar, ponderar como um exercício para avanços. E como disse Emmanuel na mensagem que usamos para preparar, se já estamos conseguindo controlar o gesto, é um avanço, mas precisamos ir mais longe. Por isso ele diz, de tantas mensagens nos falam, observe a natureza. Observa a natureza, porque ela vai te dar como funciona a lei de Deus. E quem fala de paciência, Emmanuel diz, está falando de esperança, porque a paciência é o saber esperar. Não mais como acreditamos que é certo, mas segundo a égide de Deus. O governador do orbe é Jesus Cristo. Precisamos sempre nos lembrar disso. Quando Moisés caminhou com esse povo 40 anos no deserto, 40 anos, murmuraram com falta de água, murmuraram muito, não achavam que conseguiriam chegar à terra prometida, fizeram o bezerro de ouro, os grandes ídolos. E chegou uma hora que eles queriam entrar, mas se pensarmos bem, essa geração que se negou a ir para a terra prometida, porque se acreditava ou se desacreditava capaz de fazer, e na verdade não é a capacidade nossa. Pensemos nessa pandemia, por isso esse exercício dessa confiança em Deus e dessa paciência do tempo de Deus. A geração que andou pelo deserto não entrou, porque parou, porque estacionou, porque fez inúmeras cogitações humanas. Por isso que observar os fenômenos da natureza de uma simples planta vai nos dizer muito de como é a lei de Deus. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Estejamos certos de que a paciência raciocinada é paciência que não se perde. Estejamos certos que quem fala de paciência fala da esperança. Confiar que o nosso planeta, que está passando por uma profunda transformação, está sob a égide divina. Nada nos acontece que não tenha uma função. Lembrando o livro Paulo Estevo, quando Gesiel e Abigail, Gesiel foi açoitado e o pai inclusive acabou falecendo, e Abigail perguntou a ele, você está triste com o papai? Ele, não. Se estamos vivendo isso, tem por parte de Deus alguma
necessidade para as nossas almas. Que confiança de Gesiel, que será o grande Estevão. Gesiel não conhecia o Cristo e já era um cristão. Que Deus nos abençoe, que reconheçamos a paciência não como subjugação, mas como uma escolha de resistência lúcida para a saúde interior e para participar da construção do reino de Deus. Ele nos convoca, por isso diz: olhai, orai e vigiai. Que Deus nos abençoe e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, pedir por essa população preta que vive em nosso país. Tão valorosos, resistentes, criativos, guerreiros do bem, que tiveram durante tantos e tantos séculos, Senhor, como herança a escravidão, e que hoje buscam o respeito e o direito, Senhor, de caminharem livres pelas ruas. Abençoa, Senhor, essa humanidade, esses valorosos homens e mulheres. O povo africano, sua história não começou no Brasil, mas a história do Brasil deve muito a esse povo. Que cada um deles, Senhor, tenha o coração abençoado, fortalecido, e busquem, Senhor, essa resistência lúcida para ir diluindo os nossos preconceitos, as nossas segregações, a nossa falta de lucidez de que cada um de nós, que esse Brasil é fruto dessa mistura de povos, o que faz a grandeza de nosso povo. Protege-os, Senhor, protege-os, sobretudo a família desse homem que ontem foi morto, que ele possa ser pacificado, que sua família possa ser pacificada, que todos esses que sofrem, Senhor, recebam a Tua paz. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa noite. Que assim seja.